Big News, CNN. Portanto, aprovado aí esse projeto que derruba o aumento do IOF. No plenário, portanto, da Câmara dos Deputados, a votação 383 votos a favor, como a gente vê aí, votos contrários 98, total aí de parlamentares que estão presentes e também estão de forma remota, 481. Houve, portanto, aí o número 1 que a gente observa, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que não vota. Então, foi uma votação expressiva, Pedro Venceslau e também Juliana Lopes, 383 votos, ou seja, muito maior o número do que o requerimento de urgência que foi aprovado por 346, Pedro Venceslau. Exatamente, o requerimento de urgência foi aprovado com 46 votos contra 97 da base do governo. Agora foram 383 contra 98 votos a favor do governo. Um voto a mais do que na votação da urgência para o governo, porém uma ampla maioria em relação a essa grande derrota para o governo. Isso mostra a dificuldade de articulação do governo federal, do Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados, e mostra também que mesmo se o Hugo Mota tivesse aguardado mais alguns dias, tivesse tomado essa decisão na sexta-feira, como esperavam os governistas do Palácio do Planalto, não haveria muita mudança nesse placar. Seria improvável que os operadores políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguissem mudar, pelo menos significativamente, esses números que foram apresentados agora a partir dessa decisão do presidente da Casa. Juliana Lopes, uma derrota para o governo, né? Porque ainda há expectativa agora do Senado aprovar essa matéria e há uma previsão, dependendo da disposição dos senadores, de votação em primeiro turno e segundo turno ainda hoje. É isso, estou dando uma olhada aqui na lista dos deputados e a gente tem basicamente, Leandro, o PT e o PSOL votando de forma contrária a essa derrubada e o restante do Congresso Nacional, e a gente não pode nem falar só a oposição, a gente tem uma quantidade muito considerável de parlamentares votando para a derrubada disso. E aí vou puxar esse gancho do Pedro Venceslau. Para além da medida, o que isso representa? Uma fragilidade do governo nessa articulação. A gente sabe que a própria articuladora política ali do Planalto, Gleisi Hoffmann, fez uma série de reuniões pedindo ali, né, para os líderes partidários, que é com quem ela está negociando nessa gestão, pedindo que eles realmente olhassem com mais cuidado, esperassem um pouco mais para apresentar ali soluções que pudessem compensar essa derrubada, mas o Congresso se mostrou fora dessa rota de espera, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi lá, pautou e a gente teve essa aprovação. Isso é um ponto muito negativo, pensando na governabilidade do presidente Lula, que precisa dessas medidas primeiro para conseguir cortar gastos ali, fazer um controle, vamos colocar assim, nem um corte de gastos, mas fazer um controle das contas. Isso tem uma ligação direta com popularidade, né? Pensando aí em outras propostas que o governo precisa aprovar no Congresso Nacional, isso também mostra ali um sinal amarelo, né? Como vai ser feita essa articulação política? Tem proposta que está ali sendo desenhada para que o presidente Lula realmente consiga, né, reconquistar essa popularidade perdida, e isso é muito ruim. E aí vou retomar o que a gente conversou agora com os deputados. Para além de pautar isso de uma maneira até que surpreendeu parlamentares, né, muitos deles me contaram que tiveram que comprar ali passagem para voltar para Brasília, ninguém estava pensando em fazer essa votação nesse momento. Tem ali a escolha de um relator do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, oposição ferrenha ali ao governo do presidente Lula. Então, são muitos recados nessa votação. Um dos maiores é esse placar elástico. Então, a gente não está falando mais da situação de um governo que está fortemente pressionado somente por uma oposição. A gente está falando de um governo e de um ministro da Fazenda, nesse momento delicado da economia,
pressionado por um Congresso quase que na sua totalidade, porque foi um placar elástico, né? Então, são os recados do mundo da política para as decisões tomadas pelo governo, especialmente pelo ministro Fernando Haddad, que tem uma responsabilidade muito significativa no que diz respeito a esse trabalho de tentativa de recuperação da imagem do presidente Lula e recuperação aí dos votos perdidos para 2026. É um recado muito claro do Congresso. Leandro e Juliana, então mais uma observação. Quando a gente olha para essa votação, fica claro que o problema do governo vai muito além do Centrão. Porque se discute muito a lealdade do União Brasil, do Progressistas, partidos que têm espaços no governo. O PSD também, que tem uma bancada bastante grande. O MDB, que tem 3 ministérios e pode indicar o candidato a vice de Lula em 2026. Mas como a Juliana disse, basicamente quem fechou com o governo ali foi a bancada da Federação, PT, PCdoB e PV, e a bancada do PSOL, que no passado fazia oposição à esquerda, mas tem se mostrado leal ao governo. Onde está o PDT, o PSB de João Campos, né? E o Solidariedade hoje se fundiu com o PRD, deixou claro que já não faz mais parte dessa base do governo. Mas o governo tem que cobrar não só dos partidos do Centrão, que tem ministérios, mas também dos partidos que estão supostamente ideologicamente alinhados com o Palácio do Planalto. Agora, essa votação de hoje, Juliana e Pedro Venceslau, revela uma fragilidade muito grande por parte do Palácio do Planalto, né? Em relação aos parlamentares no Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados. Né? É isso. Passando o olho agora por partido, a gente tem votação em peso dos partidos para derrubada, né, do aumento, em peso dos partidos que fazem parte da esplanada dos ministérios. Passando o olho rápido aqui, a gente tem o PP na sua integralidade, o PP? A gente tem... votando de forma favorável à derrubada, né? A gente tem aqui outros partidos também, como o PSDB, esse não faz parte, né? Mas republicanos, vamos dar uma olhada aqui. Total, todos os votos favoráveis a essa derrubada. Isso acaba trazendo também uma questão que é muito delicada, que é quem está com o governo nesse momento, não com o governo para as eleições de 2026, né? Mas tentando ajudar o governo, servindo como base. E aí a gente está vendo que tem partido na esplanada que está votando de forma contrária ao que quer o governo. E aí, e quem vai estar com o governo em 2026? A gente está falando agora de um governo que está tentando construir uma base, de um presidente da República que está ali conversando com os líderes, presidentes de partido, para tentar chegar mais forte, com uma base mais consolidada para 2026. Mas agora a gente tem uma votação que expressa uma preocupação, um sinal amarelo para o Palácio do Planalto em relação ao posicionamento desses partidos. E mais um ponto, só para finalizar, a pressão que isso acaba exercendo sobre os ministros, né, que fazem parte ali da esplanada dos ministérios e fazem parte dos partidos que estão votando de forma contrária ao governo. Só para a gente ampliar um pouco mais e entender que não é só a votação do aumento do IOF. A gente está falando de governabilidade e estamos falando também de um governo enfraquecido para uma eleição importantíssima que é de 2026. Eu acho importante olhar também para a responsabilidade do Fernando Haddad, do próprio ministro, que aí também... Respinga nele, né? Com respinga, certeza. E alguns parlamentares acreditam esse número expressivo de votos contrários ao governo, algumas entrevistas nas quais Fernando Haddad teria sido acometido por um sincericídio ao falar sobre a Câmara dos Deputados, falar sobre a questão das emendas. Era o momento de fazer gestos, afagos e não críticas, por mais que sejam críticas muitas vezes corretas. É um momento que os parlamentares cobram corte de gastos, mas não aceitam que se mexa nas emendas parlamentares e ainda querem aumentar o número de gabinetes, né? Agora, por outro lado, se há uma votação delicada como essa, talvez tenha faltado conversa por parte do ministro, tenha faltado diálogo do presidente da República com o baixo clero, algo que ele fazia no seu primeiro e no segundo mandato, e, sobretudo, habilidade e, talvez, recursos por parte da ministra Gleisi Hoffmann para conseguir, no mínimo, reduzir danos e reverter esse resultado. Pedro, nesse ponto aí que você citou agora sobre a ministra Gleisi Hoffmann, hoje eu conversei com alguns parlamentares que me disseram que o tom foi o mesmo, né? Foi um tom de reprovação a uma postagem da ministra Gleisi Hoffmann nas redes sociais, falando que a questão do IOF, a possível derrubada que agora se concretizou, ela também
também pode afetar a execução das emendas parlamentares, né? Alguns parlamentares me disseram que essa fala foi vista como uma forma de retaliação, né? Se aprovarem isso, haverá problemas em relação à liberação de emendas parlamentares. Mas ao mesmo tempo os parlamentares também reclamaram, né, ali nos bastidores hoje no Congresso Nacional, de liberação mais lenta de emenda. Então, assim, a ministra Gleisi Hoffmann está falando, claro, não deveria ter usado como retaliação, né, no momento delicado dessa relação, mas nos bastidores tem sim parlamentar cobrando por mais liberação de emenda para votar de forma ali favorável ao que o governo quer, enfim. Então tem os dois lados da moeda. Eu vou chamar a atenção para mais um partido, estou olhando aqui essa votação agora, PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Tivemos 9 votos favoráveis à derrubada da decisão do ministro Fernando Haddad e apenas 3 contrários, né? Então mostra que vários partidos viram de forma muito negativa a decisão tomada pelo ministro da Fazenda, assinada posteriormente pelo presidente Lula. Temos aqui, entre os votos negativos, né, para que essa derrubada não acontecesse, apenas de Pedro Campos, né, que está ali se colocando ali de alguma forma favorável ao governo, e Lídice da Mata. O restante, todo mundo votou pela derrubada. Juliana, é muito importante essa observação sobre o PSB, porque só o líder do partido e a Lídice da Mata, que tem um alinhamento histórico com o presidente Lula, votaram com o governo. Isso mostra que, claro, a bancada do PSB não fechou questão, porque o líder provavelmente percebeu que não tinha como segurar a bancada. Sim. Mas mostra a fragilidade do governo, inclusive em relação ao partido que é de esquerda, que já declarou que estará com o Lula em 2026, que tem mostrado um índice de alinhamento com o governo bastante alto, mas nessa votação acabou não querendo deixar o seu DNA nessa votação em relação ao IOF. Agora, para concluir aqui, por outro lado, os deputados do Centrão também precisam apresentar alternativas. O que eles tratam como corte de gastos? O que seria esse corte de gastos? Porque se cobra do governo, reclamam quando aumentam impostos, cobram corte de gastos, mas também não apresentam uma proposta concreta. Então fica esse jogo de empurra de quem é que vai tomar essa iniciativa, porque corte de gastos é remédio amargo. Vale ressaltar que lá no Senado agora, a votação ainda não começou. Os parlamentares fazem agora o posicionamento, a defesa. Lá no Senado, a análise da matéria lá é o aumento no número de parlamentares, né? É uma outra pauta que vai ali custar muito caro, portanto, aos cofres públicos, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o cenário lá, porque após essa votação dessa matéria, no aumento do número de deputados, a previsão ainda da matéria sobre a derrubada do IOF, que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, ainda ser analisada e concluída ainda hoje. Há uma previsão dessa conclusão, né? Há uma disposição para, no Senado Federal, os parlamentares, os senadores, votarem tanto o primeiro turno como também o segundo turno. Agora, Pedro Venceslau e Juliana Lopes, a gente percebe agora que, faltando o quê? 1 ano e meio do governo, para poder o governo acabar, né? Para 2026, a gente percebe que o governo vai ter ainda mais dificuldade. Eu relembro aqui aos senhores que, nesse caso do IOF, o presidente Lula teve que sentar com os presidentes das duas casas lá atrás, né? Ou seja, um trabalho que compete ao presidente da República, é fato, né? Mas também compete a ministros que fazem a articulação do governo, né? Então, a gente percebe que o governo está numa dificuldade agora para colocar pautas de interesse, né? Isso diante de um cenário para o segundo semestre de uma CPMI para investigar fraudes no INSS. No primeiro momento, quando teve aquela reunião dos presidentes das duas casas com o governo, com a Gleisi Hoffmann, com os representantes da Fazenda, com o próprio Fernando Haddad, a impressão era que havia um clima de colaboração, né? Era um clima ameno, declarações das duas partes sinalizando que haveria um esforço concentrado para aprovar algum tipo de pacote para redução de gastos, mas não foi o que aconteceu. Foi uma impressão equivocada que se passou naquele momento. Agora, a próxima
o próximo capítulo dessa novela vai ser olhar para as possíveis isenções tributárias, fins das isenções tributárias, o que mexe com vários lobbies diferentes que estão organizados dentro do Congresso Nacional, que vai desde as bets passando para o setor de eventos. Portanto, alguém vai ter que abrir mão, alguém vai ter que ceder. E o governo agora busca caminhos para conseguir reduzir os gastos da máquina pública, inclusive os gastos da União, sem comprar briga com alguns setores que são os mais organizados do Congresso Nacional, como, por exemplo, o agronegócio, que é o que tem a maior frente parlamentar da Câmara dos Deputados e do Senado e que já se manifestou contrário a qualquer tipo de ação do governo federal que mexa com os interesses dos ruralistas.